E hoje, como é segunda-feira, é dia de Amor Exigente. Essa instituição linda que muda a vida de muita gente. Grupo de auto e mútua ajuda, reunião uma vez por semana, 2 horinhas. Mas a turma sai dali com meta para colocar em prática uma nova conduta. Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos. Qualquer pessoa pode participar, tá bom? E hoje a gente tem aqui um assunto muito importante, como sempre, porque a gente vai aprendendo sobre dependência química, né? Eu recebo com muita alegria Luiz Fernando Calduro, ele trouxe uma convidada, mas antes a gente vai conferir uma pequena matéria que mostra que quando tem um dependente químico dentro de casa, toda a família adoece junto, todo mundo precisa de tratamento e todo mundo precisa ajudar. É difícil chegar a essa conclusão, mas a gente vai aprender agora com quem passou por isso e vale a pena. Presta atenção. A gente demora para procurar ajuda, demora muito, muito, muito. Até que eu falei, não, chega, não aguento mais, não aguento, porque se interna, volta, faz as mesmas coisas. No começo a gente não sabe aonde procurar, como procurar, você fica meio perdido, você fala, e agora, para que lado que eu vou? Quando a mãe ou o pai percebe que tem um problema e que acha que está relacionado com drogas, não sabe se é droga, se é adolescência, mas que tem uma desconfiança, procura ajuda, procura grupo de apoio, não tenha vergonha, principalmente grupo de apoio, porque você não paga nada. Os grupos de partilha, eles são muito importantes e a gente consegue ter mais recursos e lidar melhor com a situação. A gente precisa estar junto, acompanhar o crescimento dos filhos, mas a gente não pode crescer por eles. Então a gente tem que estar ali na linha de apoio. E quando você percebe que ele desestabilizou, porque você não estava enxergando alguma coisa, é legal você ter um ambiente, um grupo, onde a gente possa dividir experiências. Isso é muito rico. É isso, a família tem que estar envolvida. E eu disse que o Luiz Fernando, que é presidente de Amor Exigente, trouxe hoje uma convidada, e a Valéria Cristina, que é voluntária do Grupo São Luís, ela é irmã de um dependente químico e ela também vive essa realidade. Ela também precisou ir para o grupo, aprender sobre dependência química para ajudar a quem ela tanto ama. Sejam bem-vindos, Valéria, Luiz Fernando. Obrigada. Uma alegria te receber. Pode obrigada. sentar aqui pertinho de mim. Luiz, obrigada por estar aqui. Você está chegando do Sulão agora, né? Do Sulão. Beijão para toda a turma do Sul. Como é que foi o congresso? Sabe que foi extraordinário. E os seus fãs, Cláudia, todo mundo assiste a Rede Vida, segundas-feiras. Encontrei um rapaz de nome Luiz Cláudio, que está no Amor Exigente há 3 meses. E ele fez o propósito de assistir um dos nossos programas por dia. Ele já assistiu 90 programas. Ô, Luiz Cláudio, faz assim, ó. Pode mandar suas contribuições falando o que é que você gosta, o que você não gosta. Eu adoro. Pode criticar à vontade, sugestões são sempre muito bem-vindas, né? Nos fazem crescer. Mas que coisa boa. Um beijo pra você. Maravilha. Conhecemos a família do Paraguai, que acabou de chegar ao Amor Exigente. Vão montar então agora tem Paraguai, lá, Uruguai e Argentina. Aqui no e nosso Israel, né? Israel, México, mas os paraguaios estão acabando de chegar. Maravilha. Se você perdeu o Sulão, calma, você vai para o Nordestão, mas é para ir mesmo, tá? Eu, antes de começar o assunto, apresentar um pouquinho a história da Valéria, eu já quero te convidar, vá para o Nordestão, não perca essa chance. E não importa se você tá no Sul. Gente, é um final de semana de aprendizado, de troca, de carinho, de amor, de qualidade de vida. Você sai dali com uma injeção de ânimo e é tão baratinho participar. E é tão especial, não fique só, vá para esse grupo. Aí depois você pode até montar o seu grupo de Amor Exigente na sua cidade. E vamos combinar, a nossa sociedade precisa, né? Mesmo que você não tenha um dependente químico na sua família, na sua história, a gente precisa aprender sobre dependência química, tá certo? Certíssimo. Daqui a pouquinho eu vou passar o contato para o pessoal fazer a inscrição. Muito bom, muito obrigado, Tá Cláudia. bom?
Valéria, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Dei aquela adiantadinha dizendo que você tem um irmão que é dependente químico. Isso. E foi por isso que você foi para Amor Exigente? Foi. Meus pais internaram ele, né? Faz uns 4 anos e depois de uns meses precisa fazer ressocialização. Então a gente não sabia como lidar com ele na ressocialização. Então minha mãe e meu pai pediram para eu ir no Amor Exigente de São Luís, né? E hoje quem continua sou eu. Eu sou voluntária, né? Que eu acho que é um trabalho que até agradeço a oportunidade de agradecer a todos os voluntários do Amor Exigente que me receberam lá. Inclusive a Sônia e o Douglas, que estavam lá no momento, tão maravilhosos, me receberam de braços abertos, né? E tem a minha coordenadora também, que se chama Solange, que eu queria mandar um super beijo para ela. Agradeço muito tudo. E a Juliana também. E, na verdade, transformou a minha vida, porque você faz a partilha, né? Então, além de você tá buscando uma solução para o seu dependente, você também se faz um diagnóstico de que também a gente precisa mudar e que quem muda somos nós, não é o outro, porque ele também precisa mudar do tratamento, mas também ele vai decidir se vai querer ou não. Mas nós podemos mudar, né? Então, inclusive, o mês passado foi tomada de atitude o tema da abertura do Amor Exigente, que é um dos princípios, e que sempre fala, a gente não muda o outro, mas nós podemos mudar. Então, a nossa mudança de atitude reflete na mudança do outro, né? E lá no grupo, você também que está em casa vai aprendendo semana após semana o que é que você pode fazer, quais são as atitudes que você pode e deve mudar. Porque, como a Valéria falou, a gente não muda o outro, mas mudando a gente, o outro acaba mudando, né? É o 6º princípio básico do comportamento do amor exigente. É fundamental que a gente busque ajuda, Cláudia. Eu gostei muito quando a Andressa propôs este tema, porque nós temos que buscar ajuda sempre. Se você está começando a educar os seus filhos, busque ajuda, porque muitas famílias não têm instrumentos bons e fortes e firmes como o amor exigente tem para poder iniciar a educação dos seus filhos. Se você é um dependente químico buscando sua recuperação, busque ajuda, não fique só, é uma doença que é a doença do sozinho, né? A doença do que eu sou uma má companhia para mim mesmo, então venha procurar ajuda. Se você tem um dependente químico na sua família, venha buscar ajuda. Se você já está na terceira idade, não fique só, não chore a síndrome do ninho vazio. Tem grupos de Sempre é Tempo com Amor Exigente. Se você é esposa de um dependente químico, temos grupos de cônjuge. Então, não fique só, busque ajuda, a importância de buscar ajuda. E olha, só a família se tratando que a gente vê sucesso no tratamento do dependente químico. Porque muitas vezes ele vai para a clínica, desintoxica, e se a família continua naquela dinâmica, naquela neurose, naquela doença, que é a codependência, as coisas voltam ao que era. Porque a dependência química, a gente tem aprendido aqui, aprendi muito isso com o Amor Exigente, ela é uma doença que não tem cura. Ela tem que ser tratada pro resto da vida, não é? Sempre. Isso mesmo, isso não deve ser visto com tristeza, porque há tantas outras doenças incuráveis que são muito bem controláveis e a pessoa vive a vida inteira dela bem com a doença controlada. Então, mas esse controle é necessário que se faça sempre, diariamente, com espiritualidade, com grupos de apoio, com terapia, com o conhecimento da doença, com os nãos diários que nós temos que dizer. Muito bem. Estou aqui com o WhatsApp, pode mandar sua pergunta, os nossos convidados, a partir da experiência deles, também podem te dar uma luz, no 11 9 50 45 18 40. Manda a pergunta que já já a gente faz para os convidados. Valéria, tinha algo em você que de alguma forma alimentava a compulsão, a dependência do seu irmão, que você falou, puxa, essa conduta eu vou ter que mudar? Então, eu, assim, nesse nível não, mas eu acredito que eu era muito grossa com ele, sabe? Ele tinha um comportamento, então ele chegava muito agressivo em casa, né? E a gente sempre recomenda, quando a pessoa chega alterada em casa, não confrontar, esperar a poeira baixar e depois abordar, fazer uma abordagem, mas não na hora, porque a pessoa está alterada, né? Então, isso eu mudei. Então, também para fazer a abordagem depois, também não faço mais com tanto
grosseria, sempre com mais calma, consigo conversar, porque antes eu ficava tão nervosa, tão atribulada, que eu não conseguia nem falar comigo mesma, sabe? Porque você precisa um pouco ensaiar com você, para você tentar abordar outra pessoa. Então, se você aborda grosseiramente, a pessoa vai te tratar grosseiramente, né? Então, a gente vai consertando, né? A gente também tem defeito de caráter, temos que nos polir, né? E aí, no somos final, você diamantes vai ficando brutos. mais feliz. Vamos ficando mais tranquila, feliz, né? Irmã também sofre. Agora, pai e mãe sofrem muito, né? Quando você foi ao Amor Exigente, aí era para... pensando em tratar os filhos, você também se deparou com a necessidade de fazer mudanças? Claro, Cláudia. Eu era um pai muito permissivo, era um pai muito bonzinho e aprendi no Amor Exigente que os meus filhos estavam órfãos de pais vivos, porque eu não estava assumindo o meu papel de pai. Essa foi a principal constatação, muito dolorida, que eu tive a respeito do meu comportamento com o aprendizado dos princípios. E pouquinho, de meta em meta, de semana em semana, eu fui voltando a ser pai. E hoje eu sou avô. Que maravilha, né? E continua no Amor Exigente, porque avô e vó, aí principalmente aqueles que cuidam diretamente o tempo todo do filho, também podem criar ali uma disfuncionalidade, né? Um erro nos papéis, no desempenho dos papéis. Então é bom a gente ficar bem atento. Já temos algumas perguntas aqui, produção? Então, você pode mandar a sua pergunta também. Tem já, vou ler rapidinho, no 11 950 45 18 40, tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é uma curiosidade geral. O Amor Exigente é pago, Luiz Fernando? O Amor Exigente tem um preço. Um abraço. Um abraço. Boa. Quando chegamos ao Amor Exigente, nos é cobrado que a gente aprenda a abraçar, que a gente volte a ter bons sentimentos, que a gente volte a gostar da gente mesmo. Esse é o preço do Amor Exigente. Muito bem. Próxima pergunta para Valéria. Sim. Valéria, como irmã, eu também sofro o que você deve ter sofrido, mas não tenho vontade de fazer nada porque eu tenho muita raiva dele usar drogas. Você já sentiu isso? Isso é muito comum. A família inteira é atingida, a raiva, a revolta, né, de tudo que acontece em casa. E também eu acredito que ela também vê muito os pais sofrendo. Então isso aumenta a raiva. Porque a gente não quer ver os pais sofrerem. Então, você vendo um irmão causar todo esse sofrimento para os pais, que realmente acredito que seja maior, eu não sou mãe nem pai, mas acredito que para os pais é uma coisa, é um sofrimento, parece um sofrimento sem fim, mas não é. Então, o que eu recomendo ela? Que ela venha aqui, eu convido para ela vir no São Luís, às quartas-feiras, às 20 horas. Então, tem um grupo que chama Grupo de Não Pais. Então, não tem os pais, geralmente tem os irmãos, tem, às vezes, os pais faleceram, os irmãos que estão cuidando também. Às vezes é um primo, às vezes é um amigo. Isso. Cônjuge. Então, eu recomendo que ela venha lá, eu vou recebê-la com o maior carinho. E ela também tem que aprender a lidar com essa raiva, porque não é um sentimento bom. E é um sentimento que deve prejudicá-la em outras áreas também da vida dela. Então, ela fazendo a partilha, o grupo vai expor uma solução para ela. Não é de um dia para a noite que a gente consegue, mas com perseverança, a gente consegue tirar essa raiva que ela tem, para substituir pela esperança, pelo amor, pela compreensão. E sozinho a gente não consegue, por isso que a gente tem que estar no grupo, né, Luiz Fernando? Isso. A próxima pergunta, não quero me identificar, mas tenho um irmão internado e disse que não vai frequentar o grupo de narcóticos quando ele sair. O que devo fazer? Convide-o a participar do grupo de Amor Exigente. Fala assim, olha, o Amor Exigente ama os narcóticos, mas narcóticos anônimos, mas é um grupo diferenciado, porque é um grupo que busca qualidade de vida, é um grupo que não busca só que as pessoas estejam abstêmias, mas que elas estejam sóbrias. Sóbrias no total, no falar, no comer, no vestir, no comprar. Sobriedade com Amor Exigente é o caminho. Agora, saindo de uma internação, tem que ir para um grupo, não deixa ficar só, né? E fala, vamos experimentar alguns, vamos conhecer.
vá para o grupo. E vai ser tão bom. O grupo de sobriedade do Morumbi tá o máximo, né? Todos os grupos de sobriedade são demais, máximo. Eles são o futuro do amor exigente. Coisa mais linda. Parabéns a todos vocês que estão lá firmes e fortes, viu? Próxima pergunta. Boa tarde para todos. Socorro, me ajudem. Pedi medida preventiva para meu sobrinho, mas a minha irmã está sofrendo muito. O que fazer? Bom, primeiro, parabéns pela coragem. Muitos familiares precisam tomar essa atitude e, por medo da crise, não tomam. Daí, mais uma vez, a importância de procurar ajuda, de procurar informação. Mas se você e se a família estava correndo risco, a atitude foi correta. Mantenha, porque a vitória vai ser garantida. Quando a gente não faz nada e permite que as pessoas nos agridam, nós temos no grupo uma avó querida e amada que precisou tomar uma medida protetiva em relação ao seu neto que a agredia. Então, hoje ele não pode chegar a 200 ou 300 metros, não sei o que o juiz determinou, dela. E isto foi fundamental, porque ela não vai poder, no comportamento dela, no querer dela, ela não tem como fazer com que o neto pare de usar drogas. Mas ela pode cuidar dela mesma, ela pode mudar as atitudes dela e com estas perdas o neto pode vir a decidir também mudar o comportamento dele. Porque também se o dependente químico não tem perda, tá tudo bem. Ele chega, mete o cacete na avó, quebra a casa toda, ou vomita e alguém vai lá e limpa, tá tudo certo, ele vai continuar usando drogas, né? Tem que sentir que ali ele perdeu, né? Ali ele não foi legal. A gente tem que tomar cuidado. Por isso que é importante estar no grupo. E buscar ajuda ontem, não é, Cláudia? Hoje tem nos jornais aqui de São Paulo uma notícia de que um pai foi assassinado por seu filho. E já pensou se este pai tivesse tomado uma medida protetiva contra ele? Pais, acordem. Cada vez mais, temos menos tempo para agir. Muito bem. Próxima pergunta, também não quer se identificar. Quando o dependente já foi internado várias vezes, quando já foi tentado de tudo com ele, mesmo assim ele não quer a reabilitação, o que fazer? É correto romper o relacionamento para que ele possa adquirir consciência? Olha, o que você pensa, minha amiga? Eu recomendaria que sim, né? Mas primeiro, eu sempre falo, sempre a pessoa tem que vir buscar partilha, porque o grupo vai conseguir dar um conselho adequado. Aqui a gente vai generalizar demais, mas eu recomendo. Tá. Inclusive, se a pessoa mora junto, precisa pensar se a pessoa vai continuar morando junto ou não. Mas você sabe que a gente não deve tomar uma decisão se a gente não vai sustentar essa decisão, se a gente não vai bancar essa decisão. Por isso, Valéria falou, você tem que estar no grupo, você tem que partilhar. O grupo te fortalece. A partir do momento que a gente toma uma decisão, tem que se manter firme, não é verdade, Luiz Fernando? Eu adorei a resposta da Valéria. Talvez eu tivesse respondido diferente, mas ela disse, busque o grupo, reparta com o grupo esta dor. Porque cada caso é um caso realmente, não é? Mas o lema, eu te amo, mas não aceito o que você está fazendo de errado, tem que ser vivenciado semanalmente no nosso programa. Eu tenho aqui um depoimento longo, vou pedir atenção e vamos dar um retorno para a nossa telespectadora. Ela diz, boa tarde, o meu filho é usuário há 12 anos, ele já foi internado 2 vezes. Eu já tive câncer de mama e hoje estou curada. Como estou muito cansada emocionalmente, com tantas lutas, médicos, não temos o apoio da família e nem do pai. Eu tive uma conversa com ele, que iria aplicar o amor exigente na minha casa, porque eu já não aguento mais e ele não muda. Isso está me deixando muito mal. Ele decidiu ir morar com os amigos. Só que eu estou sabendo que ele está usando quase todos os dias. Eu continuo preocupada porque ele não aceita eu falar sobre essas drogas. Ele continua vindo na minha casa e fala que está tudo bem, está pagando as contas, mas não. Ele está ficando cada dia mais cheio de dívidas e mora com pessoas que usa também. Eu estou sem condições de interná-lo. E ele não aceita que está doente. Somos só nós dois com essa luta. O que fazer? Precisamos tomar uma atitude. Em primeiro lugar, você buscar o grupo para que você possa partilhar as suas angústias que podem estar te causando doenças e a fala cura. Todas as vezes que nós falamos, nós obtemos a nossa cura. E mesmo assim, no grupo, buscar informações a respeito de internações involuntárias. Não sei se é exatamente o momento, mas é possível que você interne o seu filho involuntariamente. Se ele, principalmente, tiver
correndo risco de vida ou colocando a sua vida em risco. Muito bem. Sabe o que chamou a minha atenção? Ela fala assim, eu já disse para ele que eu vou aplicar o amor exigente. Nunca a gente deve fazer ameaça para filho. E outro, amor exigente não pode ser uma ameaça porque é um programa de qualidade de vida bom para todos. A princípio pode parecer que não, porque vão ser colocados limites, mas são limites que libertam. E outra coisa que eu digo aqui no programa, a gente aprende todo dia, aprende muito. Mas não adianta aprender para guardar na cabeça. Ah, eu sei e nunca coloquei em prática. Não, é pra gente colocar em prática sim. Vá para um grupo de amor exigente, coloque o programa em prática, que você vai ver que maravilha. E eu não tenho dúvidas de que seu filho um dia vai te agradecer, viu? Não é verdade? Eu tenho certeza Temos também. mais perguntas. A turma está participando. Não quer se identificar, mas ela fala quem deve procurar o tratamento? A família ou o dependente? Os dois. Os dois devem procurar. Porque existe a doença do dependente, que é a dependência das drogas, e existe a codependência, que é a dependência do dependente de drogas, que é a nossa doença. Então, no momento que você tem um dependente químico em casa, que seja pai, mãe, irmão, tio, tia, nós somos codependentes. E nós também precisamos entrar em recuperação junto com eles, né? Muito bem, então certo. Vão todos. Olha, eu não vou identificá-la, apesar dela estar colocando o nome, é de Minas Gerais. Ela diz, sou mãe de um dependente químico de 16 anos, no momento internado. Eu gostaria de saber se vocês acham que a idade do dependente, ou seja, ser mais novo ou mais velho, influencia na recuperação. Luiz Fernando. Eu penso que quanto mais novo, mais fácil de você alcançar a recuperação, mesmo porque a dependência química ela vai se instalando aos poucos. De repente, nós estamos diante de uma criança que é uma abusadora de substâncias, mas ainda não se tornou um dependente químico. Se você vai deixando passar, aí vem a dependência química instalada. Mas cada idade tem uma forma de abordagem diferente e a gente precisa de muita informação. Tá, joia. Mais uma, meu filho fuma maconha, já botei ele para fora de casa, mas ele não tem como se manter. O que devo fazer? Olha que delicado. Pois ele, enquanto estiver fumando maconha, vai ter cada vez mais dificuldade de se manter. A gente sabe que esta droga é uma droga que vai comendo o indivíduo pelas beiradinhas e é a droga do ainda não. Alguns fumadores de maconha, alguns usuários desse tipo de droga ainda estão trabalhando, ainda estão estudando, mas já não estão mais rendendo o que eles poderiam render. Então, eu penso que você tem que procurar ajuda e não minimize. Álcool é uma droga terrível, tabaco é uma droga terrível que o governo brasileiro percebeu o prejuízo que estava tendo e investiu em propagandas, em leis contra o tabaco. E a maconha é realmente uma droga muito perigosa e que, infelizmente, está começando a ser aceita pela nossa sociedade. É bom a gente pesquisar, busca mesmo. Tem muito material que explica exatamente o que é a maconha. E não cai em cilada, né? Desse blá, blá, blá de que maconha não faz mal. Faz mal, sim. Ela, como o Luiz Fernando falou, ela tira a capacidade, inteligência, motivação e muitas outras coisas, sem contar que ela está extremamente ligada ao crescente número de esquizofrenia. Exatamente. Isso é sério. Valéria, muito obrigada por estar aqui com a gente, Luiz Fernando. Ó, eu falei do Nordestão, a inscrição você vai fazer pelo site ou pelo telefone, tá? Se quiser ligar no 0 operadora 19 3252 2630. Anota aí, 0 operadora 19 3252 2630. No site é amorexigente.org.br, tá bom? Entra lá no site, também vai ter o endereço da mais próxima da sua casa e vá para a reunião. Gostaria de dizer que se você quer montar um grupo de sobriedade com amor exigente, dia 29 de agosto, não é isso? No Grupo São Luís, a Daniela, que é a vice-presidente do Amor Exigente e coordenadora nacional das equipes de sobriedade com amor exigente, vai dar estas dicas. Vai ser a inauguração do grupo de sobriedade com amor exigente. Dia 5 de setembro a gente já tem a primeira sala de compartilha. Que maravilha! Isso aqui é um grupo show. Leva um beijo para toda a turma. Muito obrigada. Lá de São Luís, e o Nordestão está esgotando as inscrições, só temos as últimas. Corra. Então é agora. Estaremos lá de braços abertos em João Pessoa para recebê-los. Ai, que delícia! João Pessoa é um sonho, minha gente. Vai aprender sobre dependência química. Então não perca, amorexigente.org.br. Entra no site e faz a sua inscrição.
Obrigada, Valéria, Luiz Fernando. Obrigada a você, Cláudia. Força, fé e alegria. Em especial, alegria. É isso aí.